Olá, mulheres positivas! Tenho aqui comigo uma mulher mais que influente em 2 segmentos, telecom e inovação. Zaima Milazzo, obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui, Fabi. Obrigada pelo convite. Mulheres positivas. Eu te contei que nós queríamos ter uma mulher influente de cada operadora e você foi a mais indicada da Algar. Então, para nós é um privilégio tê-la aqui conosco. E uma honra representar a Algar Telecom aqui. É verdade. Baita empresa, hein? Para nós que somos desse mercado, né? Eu e você, realmente um case de sucesso fenomenal. E eu queria que eu te conheça há muito tempo, porque eu sou desse mercado, mas eu queria que você contasse para quem não te conhece. Quem é Zaima Milazzo? Bom, a Zaima Milazzo é uma engenheira de Goiás, de Itumbiara. Eu até brinco que é de Goiás para o mundo, porque a minha trajetória é mais ou menos assim, sair lá do interior e, de alguma maneira, fazendo diferença aí no setor de telecomunicações e inovação. Mas sou também mãe, né, de 2 adolescentes, mãe do Enzo, mãe da Helena, sou esposa do Flávio e sou uma filha, eu espero que a minha mãe reconheça que é uma filha muito boa. E sou uma apaixonada por inovação. Eu trabalho com um tema que realmente eu amo. Então, essa é a Zaima. Você sabe que tem um menino que estudou comigo na faculdade, que era de Itumbiara também, Daniel de Souza Machado. Nunca vou esquecer dele. Olha só. Eu lembro de Itumbiara, assim, boas memórias da sua terra maravilhosa. Que bacana, uma terra linda. E me conta de você. Você saiu de casa muito cedo. Antes disso, quando você era criança, assim, adolescente, você era já muito curiosa? Como é que foi sua infância, antes da gente ir para o tema de você ter saído de casa cedo, com 15 anos? Sim, eu sempre fui bem curiosa e custosa, né? Para falar a verdade, assim, minha mãe fala que eu sempre fui muito desbravadora. E quando eu morava em Itumbiara, né, assim, Itumbiara, infelizmente, naquela época não tinha universidade, eu não tinha opção, na verdade, né? Assim, a opção era sair para estudar. Só que eu tinha uns pensamentos diferentes da minha mãe, né? Assim, eu gostaria de fazer engenharia, isso sempre foi porque eu tinha uma aptidão para exatas, então eu já sabia que eu queria seguir esse mundo aí da engenharia. Mas então você era boa em números? Isso, você tirava 10 em matemática? Assim, eu aprendi a gostar de matemática, mas eu percebia que eu tinha, sabe, eu era boa. Você era boa, em exatas. Bem. E então eu escolhi fazer engenharia, só que a minha mãe queria que eu continuasse perto dela, aquela coisa de mãe, né? Em Itumbiara. Em Itumbiara, na verdade ela decidiu que a gente mudaria para Goiânia, que é a capital de Goiás, porque lá tinha faculdade, etc e tal, mas eu queria fazer faculdade em Uberlândia, que é onde eu fui. Então, eu decidi fazer um plano paralelo, sem contar para minha mãe. Eu, nas minhas férias, fui passar as férias na casa de alguns amigos em Uberlândia e eu arrumei a minha vida para mudar para Uberlândia e simplesmente só comuniquei para minha mãe. Então, você já era muito decidida, né? Sempre muito decidida. E buscando o meu futuro, né? Não deixando as coisas acontecerem simplesmente, mas agarrando aí as coisas que eu gostaria de fazer. E eu sempre fui assim, minha mãe mesmo ela fala, quando você decide alguma coisa, aquela coisa vai acontecer, porque você vai fazer para acontecer. E eu acho que isso foi desde a minha infância. Você falou, eu quero ir para Uberlândia, é para lá que eu vou, mãe, estou indo. Mãe, estou indo com 15 anos. E ela tinha antes mudado para Goiânia para preparar, né, para que eu pudesse estudar lá. Na época ela era funcionária pública do estado, então ela pediu transferência e mesmo assim eu mudei para Uberlândia. Foi um pouco chocante para minha mãe, mas hoje, obviamente, a gente sabe que foi a decisão certa. Eu queria muito fazer faculdade. Mas como é que você vivia lá com 15 anos, meu Deus? Morava na casa de amigos, que eu pedi para morar na casa desses amigos. Corajosa, tão nova. Corajosa. Você falou que eu posso morar na sua casa, assim? Numa escola lá em Uberlândia. Eu fui porque eu não podia falar para minha mãe, não, mãe, eu vou mudar para Uberlândia e você vai ter tal custo. É claro. Porque, óbvio, assim, na minha família é muito simples, né? Eles não tinham condição de me manter numa cidade diferente, 2 casas para cuidar, claro. etc. Então, eu arrumei lugar para morar, eu arrumei bolsa na escola e comuniquei para minha mãe que eu iria para uma outra cidade, mas que ela não teria custo, porque até bolsa na escola eu tinha. Então, realmente, ela não teve como falar, não. Mas a bolsa na escola você conseguiu como exatamente? Bom, eu cheguei pro diretor da escola, eu fui em diversas escolas em Uberlândia, né? Sozinha com 15 anos, e falei que eu queria falar com o diretor da escola
E falei, expus para ele, falei assim, olha, eu quero estudar aqui em Uberlândia, eu vou passar em engenharia elétrica, que foi o ramo que eu escolhi, e eu gostaria de estudar aqui, mas eu não tenho condições, meus pais não têm condições. Tem bolsa? Para mim, era essa conversa que eu tinha. Tinha uma escola em específico, eu acho que o diretor olhou para mim, ó, uma criança, né, uma criança de 15 anos, e ele topou, só que ele fez uma proposta. Ele falou, ok, você quer estudar? Então, aqui nós temos simulados, eu vou te dar a bolsa, mas você terá que sair bem nos simulados. E é óbvio que eu fiz por onde. Eu estudei muito em todos os simulados, eu saí muito bem e mantive a minha bolsa. E passei na engenharia, em segundo lugar. E esse diretor, você tem contato com ele até hoje? Não, hoje não, mas assim, a escola teve muito sucesso em Uberlândia e depois ela acabou sendo vendida, né? Mas até pouco tempo eu tinha notícia assim deles, né? Não, porque tinha que mandar flor para esse homem, uma cesta básica, uma champanhe. Exatamente. Né? Porque tem pessoas que são cruciais na ascensão da nossa carreira. Exatamente. Esse homem, por exemplo, se nenhum tivesse te dado a bolsa... Isso, eu não teria tido a chance que eu tive. Gente, exatamente. Daí passou em segundo lugar, maravilhosa. Passei em segundo lugar na engenharia elétrica, um mundo de homens, né? Só homem na classe? Só homem. Nós éramos 5 meninas, uma sala de 40, e é um mundo muito masculino. Isso também é uma coisa interessante, assim, na minha vida, sabe? Essa questão de viver num mundo muito masculino foi uma paisagem para mim, porque quando a gente escolhe um curso técnico, parece que fica natural, né? Você convive naquele mundo masculino. Isso também me ajudou muito no mundo corporativo, né? Eu acostumei com a dinâmica masculina, mas a engenharia é um curso que prepara muitos profissionais, porque a gente trabalha muito a questão da lógica, da resolução de problemas. E muito cedo eu percebi, Fábio, que eu não gostaria de ser engenheira. Eu gosto do curso de engenharia, mas eu gosto dessa preparação mental, mas eu já sabia que eu não queria trabalhar com engenharia, né? Assim, eu sabia que eu queria seguir novos, assim, outros caminhos, que não o de ser engenheira propriamente dito, né? E assim fiz. Eu tive uma oportunidade no curso de engenharia da Universidade Federal de Uberlândia, de fazer um intercâmbio. Eu estudei na França. Olha, maravilhosa. Um ano e pouco, alguns meses, em Lyon, no INSA, que é uma escola de engenharia. Só que lá eu fiz um módulo inteiro sobre gestão de empresas. E aí realmente eu tive certeza que eu gostaria de seguir o caminho da administração, né, de gestão, da área de negócio, business, né? E desde que eu me formei, eu fui por esse caminho. E você ficou quanto tempo na França? 6 meses? Não, 1 ano e 3 meses. Daí você aprendeu a falar francês também? Eu tive que aprender antes de começar o curso, porque eu não sabia uma palavra de francês. Então eu mudei antes de começar as aulas lá e fiquei fazendo um intensivo. Foram 2 meses e meio que eu tinha aula o dia todo de francês. E aí eu consegui aprender o básico para começar a aula, né? Assim, sim, aí depois, obviamente, depois de 1 ano, a gente acaba ficando fluente na língua, né? Então você daí aprendeu a falar francês. E daí você, me conta, daí você ficou 1 ano e meio lá e voltou. Isso, aí voltei, me formei e fui para o mercado de trabalho. Tá bom. Né? E comecei numa área que era de engenharia, mas não na engenharia, na parte de qualidade, na parte de capacitação das pessoas. E eu fui a primeira engenheira contratada nessa empresa que eu trabalhei, né? E foi realmente uma quebra de paradigma. Imagino. O gerente geral, o superintendente dessa empresa, ele resistiu bastante, ele acreditava que uma mulher não daria conta. Preconceituoso. Mas alguém lá internamente falou, não, é muito boa, vamos contratar essa pessoa e venceram, né, assim, essa barreira. Olha só. Eu fiquei algum tempo nessa empresa, uns 2 anos nessa empresa. Depois trabalhei um tempo aqui em São Paulo, na companhia telefônica, que era a Telesp, telefônica. Claro. E depois já voltei para Uberlândia para trabalhar na Algar, que era um sonho, né? Você queria já? Eu queria. E eu voltei, a minha decisão de volta na época, ela foi muito mais drivada pelo meu lado pessoal, porque eu já namorava já há um tempo. Exatamente. O Milazzo, ele mesmo. Então, eu voltei para casar, essa é a realidade. Mas eu juntei 2 sonhos, né? Que foi casar e trabalhar na Algar. E por que eu tinha esse sonho de trabalhar na Algar?
Primeiro porque, óbvio, a Algar é uma empresa muito importante em Uberlândia, talvez a empresa mais importante, né, assim, de uma história de empreendedorismo, né, a família importante faz diversas, na verdade, ações importantes na cidade, na região, mas também porque quando eu estava na engenharia, participei de um evento que o Dr. Luiz, que é o chairman de honra do Grupo Algar, ele fez uma apresentação. E ele apresentou uma tecnologia muito disruptiva para a época, eu estou falando dos inícios dos anos 90, né? Que é o telefone celular. Ele levou um telefone celular. Naquela época era um negócio gigante que tinha que ficar acoplado no carro. Mas naquele momento eu falei, gente, que tecnologia é essa? Você pode levar o telefone e falar com a pessoa qualquer lugar que você tiver. Pensei comigo, né? Eu preciso trabalhar com esse negócio. E eu acho que eu estava, talvez, visualizando naquele momento meu futuro, porque na Algar eu tive a oportunidade de gerir o negócio móvel, né? A parte de celular da Algar em um momento da minha carreira aí. Então, foi a realização de 2 sonhos, né? Ao mesmo tempo, o meu retorno para Uberlândia. E daí você ficou quanto tempo na Algar até você virar head da Brain, que daí a gente vai explicar que agora você, né, teve também uma transição de carreira. Sim. Como é que foi seu processo lá dentro? Ah, legal. Eu gosto de contar a minha história na empresa, porque eu comecei na área comercial, atendendo clientes. Eu era vendedora. E eu acho que não podia ter começo melhor da minha carreira. Exatamente, porque foi ali que eu aprendi a realmente colocar o cliente no centro do que eu faço, ter empatia, entender o problema, entender a dor dele. Isso foi decisivo para o restante da minha carreira. Porque assim, com o meu background mais técnico, depois eu acabei saindo da frente e fui desenvolver soluções e projetos, mais ainda na área comercial para clientes. E eu tinha uma ansiedade que eu entendi o problema do cliente, eu desenvolvi a solução, mas quando eu ia colocar essa solução em prática para resolver o problema do cliente, isso era muito dificultoso dentro da organização, demorava muito. E eu fui entender o porquê. Eu percebi que o portfólio da empresa era um portfólio, de certa maneira, limitado naquela época. Sim. E aí, curiosa como sou, fui entender o porquê disso. E aí eu encontrei a área de desenvolvimento de produtos. E aí eu me apaixonei por inovação. Acho que foi nesse momento que a inovação surgiu na minha vida. Você estava há quanto tempo na empresa? Aí, 5 anos eu fiquei na área comercial. E aí eu saí da área comercial, eu pedi, na verdade, para o gerente da área, né, de desenvolvimento de produtos, falei para ele do meu interesse em trabalhar naquela área, do que eu gostaria de contribuir com a área, uma visão de cliente, né, assim, e também, obviamente, porque eu tinha me interessado muito pelo processo em si. E eu dei sorte, não sei, que eu tinha a oportunidade, tinha a vaga, e eu comecei minha jornada em inovação. Então, em inovação, depois de 5 anos, eu fui analista de... Tudo que você pode imaginar. Isso, até me tornar executiva. Eu me tornei gerente cuidando da área de desenvolvimento de produtos da empresa. E depois dessa fase de desenvolvimento de produtos, eu tive a oportunidade de cuidar, né, fim a fim do negócio móvel da empresa, que foi muito rico para a minha vida, um aprendizado tremendo, porque eu tive a oportunidade de fazer o turnaround desse negócio. Quando eu assumi o negócio, era uma época que a Algar, ela tinha o menor market share dentre os seus competidores. Menor, era coisa de 9, 12% de market share. E a gente trabalhou muito, obviamente, fizemos um plano para, com muita inovação, mudar isso. A Algar Telecom quebrou o modelo antigo de operação do setor móvel, que era o modelo de clube, né? Assim, se tiver jovens ouvindo a gente falar, com certeza eles não lembram, mas nessa época as pessoas andavam com 2, 3 celulares, porque era muito caro falar entre operadoras. Claro. Né? E a Algar, por receber um benefício de menor custo do órgão regulador, ela acabou levando esse benefício para o cliente e quebrou o modelo de clube. Isso talvez tenha sido decisivo, esse pensamento inovador de resolver o problema do cliente que não queria ter 2, 3 celulares, foi o que fez o grande diferencial para a empresa sair do menor market share para líder, absoluto, né?
Teve um determinado momento na nossa área de atuação da Amov que a gente tinha 60% de market share. Mas aí depois, obviamente, as outras operadoras seguiram o modelo, né, da quebra aí do clube, mas hoje a gente se mantém ainda líder. Então, essa experiência de pegar um negócio que era o patinho feio da organização, com a menor margem, e transformar esse negócio num negócio super rentável, líder de mercado, foi muito, muito importante para a minha vida. Eu acho interessante você explicar aí todas as fases da sua carreira, porque essa nova geração aí de millennials, quantos anos tem seus filhos? 16, o meu filho, o Enzo, e 13 a Helena. 13, eles são um pouco menores ainda, mas eu vejo esses de 19, 20, 21 que começam a entrar no mercado de trabalho, eu tenho a sensação que é uma geração muito imediatista e eles querem gerar impacto. Só que eles querem fazer isso muito rápido, né? Então é interessante ver e estudar e analisar uma carreira como a sua. Você começou como atendente, depois você foi... É uma construção, né? A carreira. É uma construção. Ficam vendo o Zuckerberg, que em 5 anos ficou bilionário, e acho que esquecem que existe toda uma construção por trás da carreira para virar quem você virou, né? Tem que ter paciência para construir. Tem que ter paciência e tem que ter preparação. Assim, a carreira da gente, a gente é o responsável por ela. A gente tem que ter o ownership, o protagonismo da carreira, né? Eu até entendo, hoje a juventude é realmente imediatista, eu concordo com você, mas por outro lado, eles acham que é dado, né? Assim, que não tem que ter essa preparação. Eu estudei muito, eu busquei, primeiro eu me fiz entendida, né, os caminhos que eu gostaria de seguir dentro da organização. Isso é importante. Exatamente. Desculpa te interromper, porque tem gente que fala assim pra mim, eu queria ir pra outro departamento, mas ninguém falou nada. Isso, exatamente. Você tem que expor o que você quer para a organização. Depois buscar os caminhos para aquilo, né? Então, claro. A Algar, a Telecom, obviamente, ela me apoiou muito, porque ela tinha programas de preparação para as pessoas que queriam se tornar gestores, e eu embarquei nesses programas. Então, eu estudei muito, né? Eu me preparei, tanto para adquirir conhecimento, hard skill, quanto mudar o meu comportamento para eu ser uma gestora. E o aprendizado, ele não termina nunca. Nunca. Eu estou nesse momento fazendo um curso. Me preparando um pouco mais para assumir os meus novos desafios, que agora eu sou responsável, sou vice-presidente de tecnologia. Quer contar como é que tá e evolução digital. Tá bem animado. Bora lá. Tá tipo uma montanha-russa, né? A área de tecnologia, isso é uma área nervosa, né? Assim, eu cuido da operação de TI da empresa, então é óbvio, né? É desafiador. Todos os programadores respondem para você? Todos os programadores. Então, é a parte de infraestrutura, de aplicações. Mas a TI, ela é a base para o que a gente quer construir, né? A Algar Telecom quer ser uma empresa digital first. Então, para a gente transformar a nossa jornada, o nosso relacionamento com o cliente, e não é só transformar digitalmente, mas é levar uma experiência realmente boa para o cliente, a TI tem que funcionar, né? Assim, a TI a gente tem que esquecer que ela existe, porque a gente lembra quando ela não funciona. Claro. Então, essa é a minha missão, que a TI não seja lembrada, porque a gente quer, na verdade, o restante que vem on top da TI, que é o relacionamento com o cliente ficar com a experiência cada vez melhor, os novos serviços digitais que vão fazer a nossa empresa ficar com um portfólio sempre muito inovador. Então, é um desafio muito estimulante. Mas eu estou estudando para eu ficar assim, realmente preparada para fazer essa jornada do futuro. Então, eu estou fazendo um curso hoje no MIT. É um curso blended, né? Então parte do tempo é lá no campus. Pensa para um engenheiro estudar no MIT, que é a meca da engenharia, é muito estimulante, mas está consumindo meus finais de semana. Imagino. Feriados. Então, não tem nada dado falar para a juventude. Não adianta você ter formado e falar, não, agora eu quero ser gerente. Sem dúvida. Né? Você tem que percorrer. Ainda mais o nosso mercado de tecnologia que está em constante evolução, não tem o que fazer. E não tem o que fazer, a gente não pode ficar parado, né? Assim, a gente depende de aprender todos os dias. Então... Mas daí, como é que é o seu dia a dia? Porque uma das perguntas que chegam aqui no Mulheres Positivas legal, você entrevista um monte de mulher bem-sucedida na carreira, mas e aí, elas conseguem ter tempo para dormir bem, se alimentar bem, cuidar da família? Como é que você faz? Você coloca num Excel, assim? Porque eu faço isso. É mais ou menos um Excel. Eu uso ferramentas para me organizar e precisa, né? Porque a gente não é uma máquina. Primeiro, a gente não é super-homem nem super-mulher. Então, a gente tem que fazer escolhas. Uma coisa que eu levo muito comigo aqui, olha,
eu não consigo fazer tudo, então eu vou fazer escolhas. Então eu também não posso me arrepender das escolhas que eu faço. Outra coisa é, eu preciso ter uma rede de suporte. Então eu tenho 2 filhos adolescentes. Eu fui promovida para o cargo de gerente enquanto eu estava no fim da minha segunda licença maternidade dentro da organização. Faltavam uns 20 dias, eles me comunicaram que eu seria gerente, né? Então eu voltei já para um cargo de gerência. Meu Imagina, Deus. eu não conseguiria, obviamente, estar na posição que eu estou se eu não tivesse essa rede de suporte. Então, minha mãe me ajudou muito com a criação dos meus filhos, o meu marido. Enfim, eu tinha uma rede boa de suporte. Eu acho que isso é importante, a mulher buscar ajuda. Tem mulher que acha que é super, né, assim, que vai dar conta de tudo, e aí a gente não dá conta da gente mesmo, né? Porque aí a cabeça não funciona direito, o corpo não acompanha. E eu acho que tem que equilibrar tudo isso, né? Qualidade de vida. E é assim, eu tento. Algumas vezes não dá certo. Mas eu não me arrependo de nada. Oi, Fabi. Oi, pessoal. Que delícia estar aqui de volta com vocês. E assim como toda semana, eu vim para dar protagonismo às mulheres que fizeram e fazem história no Brasil e no mundo. Então, vamos lá? Vem comigo. Como eu sempre começo com uma curiosidade, você sabia que a primeira engenheira negra do Brasil completaria 110 anos neste ano? Sim, nós estamos falando da Enedina Alves Marques, a primeira mulher a se formar em engenharia e a primeira engenheira negra do Brasil, que completaria em janeiro de 2023 agora 110 anos. A Enedina nasceu em Curitiba em 1913 e se formou em engenharia civil em 1945 pela Universidade Federal do Paraná. Ela faleceu em 1981 e recebeu uma série de homenagens. E até hoje, o seu legado continua inspirando e representando os jovens que querem seguir os seus passos. E, minha gente, nós chegamos em julho. Com ele, a temporada das festas julinas. Por isso, a nossa agenda cultural dessa semana não poderia ser diferente, né? Se você é de São Paulo, está acontecendo todos os fins de semana desse mês o São João de Nós Tudim, isso mesmo, uma festa com muita música, comida e tradições dessa época. O São João de Nós Tudim fica no Centro de Tradições Nordestinas e a entrada é gratuita. Então, reserva aí um fim de semana e aproveita muito. E você já parou para pensar sobre a palavra inovação? A inovação está presente em todos os aspectos das nossas vidas, tanto no pessoal como também no profissional, é claro. E essa palavra desempenha um papel vital no desenvolvimento econômico, na competitividade empresarial e na melhoria da qualidade de vida. A inovação, ela pode ocorrer em diferentes áreas, como no mercado de telecom, na tecnologia, ciência e tantas outras. No geral, a inovação é um motor poderoso de mudança e de progresso. Ela impulsiona a sociedade para frente, estimula o crescimento econômico e melhora a qualidade de vida de todos nós. E por falar em inovação, a Fabi está no estúdio com a Zaima, que sabe muito usar esse substantivo no seu dia a dia. Fabi, então é com você e na semana que vem eu volto aqui com muito mais assuntos que estão sempre no radar. E quando você voltou, que você foi promovida durante a sua licença maternidade, imagino que para você ser promovida, alguém saiu desse lugar. Como é que foi a receptividade quando você voltou? Você tinha muitas pessoas querendo colocar pedra no seu sapato? Porque, inevitavelmente, na carreira de todos nós, existem algumas bruxas do 71 que aparecem por aí querendo nos prejudicar. E aí, como é que foi? No caso da minha promoção, foi um pouco diferente, porque, na verdade, teve um redesign da organização. Melhor. Isso, exatamente. Então, essa área foi criada, surgiu a oportunidade. Então, eu não tive isso de talvez substituir alguém que já estava lá, mas eu passei a ser chefe de muitos colegas, pares. Pronto. Né? E assim, eu de verdade, eu não tive dificuldade, sabe? Eu já tinha um bom relacionamento com esses pares e acabou que funcionou bem. Mas eu tive problemas no passado, né? A bruxa do 71 apareceu na minha vida também. E aí? Lógico. Sabe, a gente tem que se dar, a gente tem que lidar.
com isso. Quando aconteceu comigo, e eu posso compartilhar um caso com vocês, né? Logo que eu entendi que eu gostaria de ser gestora, né, eu liderava um time de forma informal. A posição de liderança ali não existia, mas eu já liderava um time. E foi aí que eu descobri que eu gostava disso, né? Eu gosto de liderar pessoas. E aí surgiu a posição formal para liderar esse mesmo time, que era um time de pré-vendas. E eu fui comunicar para o meu chefe que eu gostaria de participar do processo. Só que tinha um outro colega, né, que era meu par, trabalhava comigo, e tinha uma posição só de liderança, e acabou que ele foi escolhido. Na época, eu considero que eu não era madura o suficiente, talvez eu era um pouco esses jovens ansiosos para chegar logo lá, e eu não recebi isso muito bem, mas foi excelente, porque eu percebi que eu precisava, de alguma maneira, me preparar melhor para oportunidades que surgiriam depois. E eu fiz isso, né? Assim, eu procurei a área de talentos humanos, procurei esses programas de preparação. E aí, quando surgiu a oportunidade, pensa, eu estava de licença maternidade e meu nome foi elevado para a posição, porque eu fiz todo esse caminho aí. Mas isso que você falou é interessante, porque no decorrer da minha carreira eu acompanhei muitas pessoas, obviamente, né, sendo promovidas, outras sendo desligadas. E eu lembro especificamente de um executivo que eu gostava muito da Vivo, da Telefônica, e ele estava se preparando para ser promovido e nos 45 do segundo tempo ferraram ele e colocaram uma outra pessoa no lugar dele. E ele, ao invés de ter feito o que você fez, que foi vamos refletir, talvez você possa aprender um pouco mais, ele ficou deprimido, deixou a barba crescer. Eu lembro que foi uma experiência muito ruim para todos nós. E isso que aconteceu com ele, eu vi acontecendo com outros personagens na minha vida. E acho que essa sua história é interessante, né? Serve como aprendizado para outras pessoas que viveram uma situação dessas e às vezes reagiram mal. E às vezes tudo tem tempo na nossa vida, né? Às vezes a gente só tem que ter sangue frio e entender que vai chegar. Exatamente isso. Eu tenho uma visão sempre muito positiva. E, assim, passos para trás na carreira acontecem sempre. Sabe? A minha vida não foi sempre para frente. Algumas vezes eu tive que voltar, né? Um pouco. Mas eu tenho uma brincadeira que eu falo que para trás só se for para tomar impulso para frente. E aí essa mentalidade. O que aconteceu que não deu certo agora? O que eu posso fazer para que da próxima vez seja diferente? Será que era a hora certa de acontecer? Eu acho que tem que ter uma positividade em tudo que acontece, porque é um aprendizado. Qualquer erro é um aprendizado, né? Você vai se fortalecer para um outro momento. Não, mulher positiva. Isso. Zaima, um livro que marcou a sua vida? Então, a gente está falando exatamente de um tema que eu acho que é muito importante. O livro chama Antifrágil. Antifrágil. Que é do Nassim Taleb. Esse livro fala exatamente disso que a gente está conversando, você, quando sofre algum impacto, e normalmente exógeno, externo, né, assim, coisas fora rasteira da vida. Rasteira da vida, você encarar esse momento como um momento de aprendizado. Antes eu até usava muito a palavra resiliência, né, mas depois eu aprendi a resiliência, você sofre uma pressão externa e quando a pressão cessa, você volta para o estágio que você estava originalmente. E o antifrágil é diferente. Ele sofre a pressão, mas ele aprende. Então, quando ele sai daquele momento ruim, da rasteira da vida, ele levanta, bana a poeira, ele é uma pessoa melhor. Então, esse livro é sensacional porque ele ensina isso, né? E é algo que eu trago para a minha vida. É isso, é aprender com os problemas, aprender com as vitórias, né? Porque tudo passa. O momento de sucesso passa, o momento que você está lá embaixo passa. Se você tiver essa mentalidade, eu estou crescendo como pessoa, você é uma pessoa antifrágil. Filme. Um filme, Em Busca da Felicidade. Maravilhoso. Isso, maravilhoso. Ele é um filme antigo, 2006, né, do Will Smith. Will Smith. Eu gostava mais antes dele estapear lá. Eu também, é verdade. Mas, assim, é um filme que fala também sobre isso, sobre não desistir. Não desistir nunca, né? Ter um pensamento positivo, e isso é muito mental, né? Dado aquele contexto que você está vivendo, você trazer sempre uma visão positiva, é o copo cheio no lugar do copo vazio, né? Porque pensa, aquele filme é impactante, nossa, né? Cada momento que ele viveu ali, ele podia ter desistido, né? Assim, ele podia ter desistido em inúmeros momentos e ele nunca desistiu. Então, é inspirador realmente. Bonitinho, né? Aquele menininho. Uma mulher que você admira.
Margaret Thatcher, porque ela é desbravadora, né? Assim, ela primeira mulher numa posição tão importante, uma estrategista sensacional, né? Tem um filme também que foi feito sobre ela, tem livros, né, sobre ela, e é uma mulher que fez história, né? Assim, que fez história e ajudou a transformar talvez aí a Europa, né? A Europa moderna que a gente conhece. Então, admiro muito ela. Nossa dama de ferro. Zaima, obrigada pela sua presença. Obrigada. Espero outras vezes aqui no Mulheres Positivas e iremos te visitar também em breve. Comer um pão de queijo, um cafezinho lá em Minas. Exatamente, um pão de queijo muito melhor do que o de São Paulo, inclusive. Obrigada, Fabi. Obrigada pela sua presença. E não se esqueça que a entrevista completa com a Zaima Milazzo fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.